as Forças Especiais Secretas mais fortes da Coreia, Forças Especiais 709. Naquele lugar há uma cerimônia especial de promoção. Vemos então um punho, a qual os litros já descia. Todos têm que lutar, um contra os outros, até que só reste um. Uma luta por sobrevivência. E assim novamente, o camarada leva mais uma bem na cara e logo desmaia no chão. Mas essa tradição está sendo abolida por uma única pessoa. Próximo, todos os membros da unidade estão incapazes de voltar ao serviço. Tempo estimado para recuperação total, 448 semanas. Devido à aparição de um desgraçado. Alguém mais quer brincar? Incrivelmente forte e insano. Depois disso, os membros da unidade, aterrorizados, queriam pedir demissão. Aquele filho da mãe louco! E aquele que motivou tudo isso e se tornou o alvo de uma disputa forçada. Kim Joo-hyuk se tornou uma lenda. E foi assim que a lenda das Forças Secretas Especiais foi contatada para a sociedade. E assim começa a grande história. 3 anos se passam. Então, vemos um homem levando uma bola de papel bem no rosto. Por acaso essa empresa é o seu hotel? Não vai cair na real? Faz algum sentido que alguém que trabalha em um escritório durma durante o expediente? Ele notando, começa a pedir desculpas. Mas o que ele tá jogando? Lenços? Isso. São lenços que usei para suar meu nariz, ceboso. Já que não tem lata de lixo aqui, jogue eles fora para mim, senhor Joo-hyuk. Então o nosso prota logo fica furioso. Esse desgraçado. Então ele pega o celular e começa a utilizar a internet. Ele tá passando dos limites, hein? Então ele começa a digitar. Vou revelar tudo que você anda fazendo no Blurringen. Então ele começa a digitar que nem louco. Alguém que se chama de superior não está apenas jogando todo o trabalho dele nas minhas costas, mas agora até mesmo está arremessando lenços com os quais ele assoou o nariz em mim. Acho que ele deveria criar uma estrutura clínica virtuosa ao eliminar ou reformar todos os funcionários que são como um câncer para a empresa. Quanto mais penso nisso, mais irritado eu fico. Quer dizer, ele acha que é o meu supervisor do exército ou algo do tipo? Merdinha rude do caramba. Se esse desgraçado fosse meu júnior no exército, eu teria consertado a personalidade nojenta dele e o ensinaria como socializar. Se eu for reintegrado, ao menos vou ensinar uma lição a esse desgraçado antes de eu me demitir. Mas que inferno, força de vontade tem limite. Você tá me dando dinheiro? E assim ele põe o celular de volta, depois de desabafar. Merda, eu ainda tenho que aguentar isso, já que não posso dar cabo dele. Meu oponente é um civil. Então ele nota, o que é isso? Então chega um novo comentário. O que acontece no trabalho? Então o outro. Alguém sabe de um jeito pra ferrar um camarada aqui que nem esse? Então ele começa a ver e logo tenta dar uns conselhos. Vou te dar uma chance, escravo da sociedade capitalista. Projeto Fantoche? Que diabos é esse projeto? Então, algo no óculos dele começa a apitar e logo é ativado, fazendo ele sentir muita dor. O que acabou de acontecer? Então ele olha e de repente algo aparece em seu óculos e a famosa tela aparece na frente dele. Seu registro foi concluído. Aplicante P099 confirmado. Conexão completa. Que diabos é isso? Iniciando o primeiro teste de aplicante P099. Tem uma voz na minha cabeça? Que meleca é essa? Então ele puxa o óculos e parecendo uma cordinha sai de lá. Então percebemos que da onde saiu a cordinha veio diretamente da parte do lado da cabeça dele. Então o sistema alerta. Alerta! Se você remover seus óculos por mais de 60 segundos, uma corrente elétrica será aplicada. Espere, não me diga que eu não posso tirar? Então ele começa a colocar os óculos de volta. Esses são os óculos que a companhia me deu um tempo atrás. O que diabos está acontecendo? Então, alguém chama ele pelo nome. Então ele percebe que era uma das funcionárias, perguntando se ele estava bem. E o nome dela era Senhorita Su-yeon. E ela fala que ele não parecia estar bem. Não, é só meus óculos que estão... Então o sistema notifica novamente. Se contar para outra pessoa sobre o seu óculos, uma corrente elétrica será aplicada. Então ele nota, bom, eu estou bem, não é nada grave. Ela sorrindo, diz que ficou feliz em ouvir isso, e ela começando a enrolar o cabelo, começava a fazer alguma proposta para ele depois do trabalho. Só que aí chega o camarada cortando o assunto. O que é com vocês dois? O que é essa atmosfera? Um encontro privado? Me deixem ir também. Conheço um bar com a vibe ótima, já que hoje o senhor Joo-hyuk tem que trabalhar até tarde também. Que tal ir comigo? Não precisa ter consideração por pessoas que fazem hora extra por causa da própria incompetência. O nosso prota apenas aguentava calado. Ele nem consegue responder porque não tem autoestima. E a outra vendo, logo se retira dizendo que estava voltando para a mesa dela. Então nosso prota, mais furioso ainda fica. Caramba, por acaso eu pareço alguém que está deixando você se safar porque não tem autoestima? Não estamos no trabalho agora, seu filho de uma mãe. O
que esse desgraçado tem de tão bom para todos gostarem tanto dele assim? E ele fala em voz alta. Esse não é o problema agora. Então o óculos apita novamente. P099, nome Kim Jo-hyuk, idade 28, ocupação trabalhador de escritório. Aplicação do algoritmo de missão concluída. Então ele nota, missão? Analisando as pessoas ao seu redor. Então o óculos começa a analisar todo o perfil do camarada. Não vai prestar atenção enquanto eu falo? Que diabos, o que é com esse cara? Então o sistema continua, recebendo a primeira missão. Acha que isso é algum tipo de piada? Vice-chefe Choi Gyun-hong foi selecionado como alvo da missão. Missão, diga ao alvo, pare de xingar. E ele observando, ficava em dúvida e medo. Uma penalidade será aplicada se a missão não for concluída dentro do tempo limite. Então ele começa a se retirar, chamando ele para ir até o telhado. Vamos conversar no telhado, me siga. Missão? Penalidade? Que diabos é essa situação? 10 segundos até o tempo limite. E assim continua a contagem. Isso é algum tipo de dispositivo de alta tecnologia desenvolvida pela empresa? Eles estão usando os funcionários para testar? Eu esqueci de checar antes de assinar o contrato? Ou será que tem câmeras escondidas por aqui? Se não é isso, então será que eu fiquei louco? Então a contagem chega até 1 e a penalidade seria aplicada. Conta Kim Jong-hyuk, taxa de perda menos 50%. Isso é minha conta, não é? O que significa perca de 50%? Então ele pega o celular e entra na conta do banco dele. Se isso for uma piada, não é nem um pouco engraçado. Então ele vê que metade do saldo dele foi retirado, sobrando apenas 14 milhões e 400. Então ele fica assustado e pelo reflexo dos olhos dele, vemos que ele entra em uma loucura. Isso é loucura! Todo mundo tem a atenção chamada pelo que ele fez. O que foi aquilo? Então ele fica sem graça pelo que acabou de fazer. Senhor Jung-hyuk, isso por acaso foi para mim? Então eles chegam até o telhado. E você perdeu a cabeça? E assim ele fica metendo as dedadas nele lá, ele. Minhas desculpas. Sério, que caramba você tá fazendo, cara? Sabe por que eu odeio desgraçados como você? Você deve achar que é algum tipo de figurão depois de malhar um pouco. Mas o jeito com qual você age, como se estivesse me poupando, é irritante pra caramba. Porque parece que você não está me evitando porque tem medo de mim, mas sim porque me acha nojento. Quero que me diga com a droga da sua própria boca. Eu sou nojento? Se quero pagar minhas contas, tenho que me segurar. Minhas desculpas. Aguente. Então alguém fala, perguntando por que ele estava se segurando. Então novamente aquela mulher aparece, perguntando se ele era idiota. Senhorita Suyeon, nós nascemos numa época em que é difícil comprar uma casa própria, mesmo se nos matarmos de trabalhar. Você também deve estar exausto depois de trabalhar o dia inteiro. Então, por que está aguentando esse tipo de merda? Você tem que saber quando é hora de mandar um mundo de merda como esse se ferrar. E assim ela mostra um gravador de áudio, a qual ele tinha acabado de falar um monte de besteira. Enfim, tudo que você faz me deixa irritado. Sabe por que eu odeio desgraçados como você? Não se sinta deprimido, senhor Jo-hyuk. Aquele que precisa se desculpar não é você. E assim ela mostra sua graça. Não concorda, vice-chefe Cho? O que caramba você pensa que tá fazendo? Então ele avança pra cima dela. Exclua isso agora mesmo! Então a mão dele vai se aproximando perto dela. E logo o nosso prota segura o braço dele. O quê? Vocês dois perderam a droga do juízo? Me solta, seu filho da mãe! Comportamento e palavras agressivas foram detectados no alvo. Que perigo! Não é assim que se alonga o braço, senhor. Recebendo missão, golpear o pomo de Adão. Atingiu o pomo de Adão do alvo, que utilizou linguagem abusiva. Recompensa de conclusão, 200% de lucro. Eita, mamãe! Como sou muito paciente, consigo aguentar a maioria das coisas, mas isso é só quando acontece apenas comigo. Então ele fica mais louco ainda, chamando ele de FDP. Você está louco? Você tem culhões, seu desgraçado? Está confiante de que pode lidar comigo? E assim ele tenta dar o soco no nosso prota. Se eu estou confiante, então ele desvia. Então as veias do punho dele começam a se erguer. E se está curioso, tenta aguentar isso. Golpe no pomo de Adão. E assim ele dá o golpe, fazendo o camarada sentir bastante dor. E já que você só fala merda, por favor, cala a droga da sua boca. Então o camarada é jogado no chão. Senhorita Suyeon, posso te pedir um favor? E ela diz que podia. De agora em diante, apenas finja que não está vendo nada. E assim ele fica na sua pose de fodão. Missão concluída, recebendo recompensas de conclusão de missão. Lucro 200%. Então vemos a conta bancária dele, que ele recebe mais 14 milhões e 403, ficando com um saldo total de 28 milhões 806 e 300. Então é assim que funciona? Você é louco? Como se atreve a me bater? Eu sou seu superior. Então o sistema novamente fala. Não há mudanças nas palavras ou comportamento do alvo, procedendo com o nível 2 da missão. Eita caramba. Por favor, nocauteie o alvo. Recompensa de conclusão de missão, mais 500%. Eita, vai ficar rico. Por agora, não digo para quem está por trás dessas missões, ou quais são os seus propósitos, porque estou fazendo algo divertido
divertido e interessante. Pela primeira vez, desde que me juntei à companhia. Droga, você pediu por isso. O motivo pelo qual aguentei por todo esse tempo foi para fazer o dinheiro nessa sociedade. E assim o camarada avança e tenta bater no nosso prota, mas ele rapidamente ativa os músculos e logo segura o braço do cara. Contudo, se eles vão me dar dinheiro assim, qualquer que seja o motivo, não tenho por que não fazer isso. E assim ele avança para cima e quando vemos, ele já estava dando um mata-leão no camarada. Está tudo bem, vai acabar em breve. E assim vemos que o camarada já estava tendo uma boa noite de sono. Logo cai duro igual uma pedra no chão, com o rosto no chão. Lucro, missão concluída. E assim a missão é concluída com o cara no mundo dos sonhos da Alice. Mais 500% de din-din. Mas que? E assim ele fica feliz. E o dinheiro começa a subir. Saldo atual. O dinheiro tá se multiplicando, não tá? E assim ele tira a gravata feliz. E ele agora estava com 170 milhões de won. Então no futuro, mostra ele, participante da disputa pela mala de dinheiro. 48 pessoas. Ele sorrindo. Ah, até que são muitos. Começa agora. Então vemos que todos os participantes estavam cercando ele com a maleta. Tempo restante, 6 minutos e 49 e estava descendo. Então volta pro presente. Por que não vimos suas pretensões acerca desse trabalho? Então vemos que era um entrevistador. Tinha uma habilidade excepcional para completar tarefas. Sou uma pessoa que completa as tarefas designadas perfeitamente. Tentei viver uma vida comum, como todo mundo. O dinheiro está se multiplicando, até que aquilo aconteceu. Missão em progresso, 2/10. Até mesmo depois daquilo, missões misteriosas começaram a aparecer. Revelar a careca do líder de time na Jin-san, mais 35%. Eu completei todas as tarefas que me davam dinheiro. Derramar refrigerante na orquídea do diretor Gondai, mais 36%. Pedir sushi para si mesmo na hora do almoço, mais 25%. Dormir no escritório do presidente, mais 40%. Expor o caso do vice-presidente Park Gap-soo, mais 100%. E todas as vezes que ele completava, muito mais dinheiro subia na conta. Como resultado, em apenas 3 dias, consegui 580 milhões de won. E agora vemos o novo saldo bancário da conta dele, que esse seria o sonho de muitos inscritos que estão aqui. E multipliquei o meu dinheiro. Agora eu tô rico! E assim ele ri que nem um idiota louco. Contudo, então ele para e começa a observar o céu. E um drone estava observando ele. Então o drone larga alguma coisa. P099, aprovado no teste. Então ele pega, parecendo uma maletinha. Aprovado no teste? Então ele abre e recebe um bilhete de empréstimo. Um bilhete? Aplicantes aprovados prosseguirão para a missão principal. Arrecadem 1 bilhão de wons em 7 dias. O quê? Se algum participante não conseguir arrecadar 1 bilhão de wons dentro do período solicitado, não poderá prosseguir para a próxima etapa. E todo o dinheiro será resetado. Então volta para ele no seu escritório. Arrecadar 1 bilhão em 7 dias. Ainda faltam 420 milhões. Mas o que é esse bilhete? Então mostra o bilhete. Esse bilhete permite pedir um empréstimo de 100 milhões por uso. Um empréstimo? Há muitas poucas informações disponíveis. Não faço ideia sobre o que é essa missão. Tenho que identificar de onde esses óculos vieram. Eles realmente foram feitos por essa empresa? Então o camarada vai passando lá no fundo. Não tem ninguém em quem eu possa perguntar. E ele vai passando tranquilo. Ah, tem alguém sim. Gerente! Então ele congela na hora e logo tenta fugir. Ah, você acabou de me evitar? Por que não vem até aqui antes que eu decida ir até você? O que eu faço? É tarde demais pra fingir que eu não ouvi? Estive evitando ele nos últimos dias, por favor, apenas... Ei, eu tenho uma pergunta. E ele grita. E logo, o nosso prota tampa a boca dele. Apenas responda a minha pergunta. Conhece os óculos customizados feitos pela nossa empresa? E ele sacode a cabeça chorando. Você não sabe? Nunca ouviu falar disso? Então nosso prota começa a exalar a sua aura. Detector de mentiras. Ativar. É verdade, eu realmente não sei. A julgar pela resposta, ele não parece estar mentindo. Já viu óculos parecido como esse na empresa? Não vi. Então as pessoas por trás disso me fizeram acreditar que os óculos foram dados pela empresa? Não há informações suficientes. Então novamente o sistema mostra. Contudo, acho que eu vou sair mais cedo do trabalho hoje. Então o sistema mostra. O jogo começará nas proximidades, dentro de 30 minutos. Recompensa de vitória, 300 milhões. Eita penga. E daí? Só vou deixar a vida me levar. Tem umas coisas pra resolver. Então, por favor, termine o que estiver faltando, chefe. Espera um minuto, eu também tenho planos pra hoje. Se não quiser ser asfixiado de novo, é melhor fazer hora extra. Maldito demônio. E assim a noite chega em algum lugar e o nosso prota se aproxima. Esse é o lugar? Então ele olha. Esse é o lugar indicado pelos meus óculos, certo? Então ele começa a ativar. E o óculos fala. Uma competição entre os participantes começará. Participantes? Tem outros além de mim? Disputa da mala de dinheiro.
ganha quem segurar a mala até o fim. Então as luzes se acendem, uma disputa por uma mala de dinheiro. Então vemos a mala e ele vai se aproximando. Será que é disso que eles estão falando? Então ele toca na mala e logo abre. Não pode ser, por que colocaram uma mala cheia de dinheiro em um lugar tão óbvio? Então, quando ele abre, vê as centenas de din-din. Merda, está mesmo aqui. Então o sistema manda a regra: se a mala for roubada do participante que estiver segurando, o jogador perde a mesma quantia de dinheiro contida na mala. Tempo restante, 10 minutos. Então ele ficando feliz: se eu ficar com ela por 10 minutos, ganho 300 milhões. Então o tempo começa a andar. Então terei que defendê-lo com minha própria vida. Senhor, você não deveria pegar isso logo de cara. Então vemos que os 3 marginais aparecem. Você não é muito inteligente, senhor. Claramente é a primeira vez que está participando desse jogo, não é? Você vai ter uma experiência boa hoje, hein? Nós não queremos ser indiciados por assassinato. Então deixa a mala aí e vai embora. Ah, vocês também estão participando? Mas e agora? Não tenho a menor intenção de fazer o que vocês querem. Por que vocês mesmo não tentam roubá-la de mim? Os outros vendo e começam a sorrir. O que está dizendo, seu desgraçado? Tentar roubá-la? Acho que você não entendeu bem a situação. Tem alguma coisa para entender? Eu só tenho que acabar com vocês, certo? Então o loirinho lá atrás do topete logo começa a rir. Sua ganância por dinheiro te fez enlouquecer. Você sabe quem nós somos, rapaz? Então, quem são vocês? E por acaso sabem quem eu sou? E assim ele fica irritado. Um desgraçado pretensioso qualquer! E assim ele avança e logo ele defende com a maleta. Você tem culhões, meu filho. Hã? Mas parece que não entendeu a situação. E assim ele prepara sua aura e preparando para dar um mega tapa no camarada. Mas que... E assim ele leva o tapa, fazendo o camarada voar que nem uma boneca para longe. Os outros observando, não acreditavam no que estava acontecendo. Se todos os participantes forem desse nível, então ele arruma o óculos. Pode ser mais fácil do que eu pensei que seria. Então o outro observando, logo dá o sinal e começa a se afastar um do outro. Vocês parecem trabalhar em equipe e até mesmo estão vindo de 2 direções. Então os 2 falam ao mesmo tempo, dizendo se ele vai continuar se achando depois de ser pego e chama ele de babaca. Então os 2 avançam ao mesmo tempo para cima do nosso prota. E ele observando, logo começa a chutar alguma coisa levantando poeira. Então começa a cegar o camarada com a poeira. Então um dos camaradas é pego e logo fica sem a visão. O que vai fazer quanto a mim, seu maldito? Por acaso você acha que alguém vai te salvar? E assim ele avança. Urra! E assim ele tenta pegar o nosso prota, mas ele vai desviando facilmente. Não é assim que usa uma faca, meu filho. E o outro com raiva apenas falava para ele morrer de uma vez. Chega essa cena que parece que ele acertou. Foi por isso que eu te disse para deixar a mala e ir embora. Então vemos que o nosso prota se defendeu. Empunhadura de faca. Tá reprovado. E assim ele ataca, quebrando a faca dele. Você, o que diabos é isso? Então ele leva uma pela de uma malada na cabeça dele, fazendo o rosto dele entrar em um modo decomposizione e cai duro igual uma pedra no chão. Quer saber o que eu sou? Sabe, eu sou apenas um veterano comum das Forças Especiais. Então vemos 709, Força Tarefa Secreta Especial. Parando pra pensar, eu tenho uma pergunta. Então o outro se levanta. Se não vai me atacar, deixa-me perguntar uma coisa. O quê? Mas que diabos? Sabe quem está por trás desse jogo? O quê? Como que eu saberia disso? Eu apenas recebi um dispositivo e decidi participar. Um dispositivo? Mas é um relógio, não um óculos. Qual a diferença? Não parece ter nenhuma diferença no modo de usar. Mas por que apenas eu? E o outro ficava em dúvida do que ele estava falando. Esse imbecil está se distraindo bem na minha frente. Essa é minha chance. E se o nosso prota faz aquela cara, você também quer tentar me esvaguear com isso? Não. Olha o rosto dele, mano. Você vai me esvaguear? Então eu vou te bater. E assim ele bate, fazendo o camarada ir pra longe. E logo desmaia no chão. Vocês não são fracos demais? Então alguém fala: não! Merda, isso não é justo! Então o relógio dele começa a falar. De acordo com as regras, 300 milhões serão deduzidos. P016 está falido. Que tipo de regra de merda é essa? Eu não perdi a maleta, apenas fui atingido por ela. O débito atingiu o limite máximo de 1 bilhão. A coleta vai começar. E assim ele começa a gritar, dizendo para esperar. P016 será eliminado. O que é isso? O que está acontecendo? Então ele começa a cambalear. Então alguma coisa no corpo dele começa a se espalhar. Me ajude. E cai no chão. Uma reação à droga? Há um injetor nesse dispositivo? Não me diga que também tem no meu óculos. Merda, eles até mesmo se prepararam para esse tipo de situação. Há um hamster correndo numa roda. Uma pessoa cega por dinheiro. Não, são diferentes. E assim vemos esses camaradas. Não há escapatória agora. Ou os participantes se tornarão incrivelmente ricos, ou perderão tudo. Não tem outra opção. Só então eu percebi que
que todos os participantes desse jogo colocam suas vidas em risco por serem persuadidos por dinheiro, e por conta do dinheiro todos se tornaram marionetes, coletando P016, despachando P017, transferindo participantes falidos. Eu estava me perguntando por que as missões eram tão fáceis. De agora em diante, as coisas não serão mais assim. A missão inicial é uma isca e um teste, o verdadeiro jogo. E assim vemos que o nosso prota foi cercado por vários camaradas do bem. Vemos então uma paisagem de neve, e no meio da neve vemos algumas pegadas. Então vemos ele, o maior predador da floresta, o tigre siberiano. Se esse tipo de tigre enfrentar dúzias de lobos, mesmo ele precisa se mover com cautela. Mas para esse homem, então logo ele sorri. Agora que as coisas ficaram desse jeito, venham todos vocês. Ele mesmo nem se importa. Já faz um tempo desde que tive a chance de me aquecer. Então todos avançam ao mesmo tempo para cima dele, dizendo que se vencer, são 300 milhões de won garantido. E pedem para segurar ele e chama ele de FDP. Então ele, todo Psycho Pass, começa a dizer: vocês querem me pegar? E assim ele segura a maleta mais forte, saco de pancada! E assim ele começa a esbofetear todos os camaradas que chegassem perto dele. Então o sistema começa a falar: perdeu 300 milhões, perdeu 300 milhões e perdeu 300 milhões. Os outros não acreditavam o que estava acontecendo. Mas que merda, meu dinheiro, perca de 300 milhões. E os outros continuavam sem acreditar. Cara, 300 milhões de won irão desaparecer se ele nos acertar com a bolsa uma vez. Ué, não era uma mala? Essa tradução tá errada. Por que não estão vindo? E ele continua exalando sua aura de Psycho Pass. Merda, espera um segundo. O risco é muito grande, cuidado. Então eu deveria ir pra cima? O outro logo começa a gritar: não chegue mais perto, desgraçado. Joguem algo e façam ele parar. Joguem todos juntos. E assim eles começam a jogar algo. Enquanto eles jogavam as coisas, o nosso prota, mais Psycho Pass ainda, defendia que nem um ninja. Saco de pancada. O outro vendo, falava que não estava funcionando e logo começa a ficar assustado, pois o nosso prota já vinha voando como ninja pra cima dele e logo esbagaça na cabeça dele com toda a força. Perdeu 300 milhões e ele cai no chão. P036, faliu. Loirinho logo fica chorando. Isso é loucura. Próximo, quem quer apanhar por 300 milhões? Então os dois mascarados, começando a observar, ficava apenas espantado por quão Psycho Pass o nosso prota era. Todos eles começam a observar: merda, se a gente desistir, são menos 100 milhões. Ainda é melhor do que ser atingido por 300 milhões e falir. Não quero morrer. Então eles começam a fugir, dizendo que seria melhor do que morrer por ter falido. Então, para aqueles que ainda estão aqui, vão seguir até o fim, certo? Merda, não temos mais para onde fugir. De qualquer forma, o outro vendo: eu tenho uma dívida de 900 milhões. Nosso prota continua: calem a boca e andem logo. E assim, todos avançam ao mesmo tempo e logo se aproximam, tentando derrotar ele. Bom, devia ter feito isso desde o começo. E assim, ele começa a quebrar todos os camaradas. Até o drone não estava acreditando no que estava acontecendo. O camarada mascarado, também ouvindo a pancadaria e a surra que aqueles caras estavam levando, ficava sem acreditar. E assim, a surra foi grande e os litros já caía. Então vemos o camarada depois de uma massagem de quiropraxia. Minhas roupas estão uma droga. Então vemos que todos foram de base. Então notifica: tempo restante 0 minuto. Missão concluída, 300 milhões adquiridos. Bem, posso só comprar uma roupa nova. O dono da maleta do dinheiro foi decidido. Os demais participantes devem se dispersar. Então nosso prota começa a sair de lá. Foi divertido. E assim vemos mais uma vez que todos eles foram fracassados na tentativa de derrotar o nosso prota e pegar a maleta. Então vemos uma mulher que se aproxima, falando algo sobre aquele participante. Então vemos uma mulher que logo aparece, dizendo que ele não iria durar muito, e perguntou o que o senhor dela acharia com isso. Então aparece esse camarada no escuro. Sim, no entanto, ele é bem especial. Ele chamou muita atenção. Ele não faz ideia de como isso é perigoso. Todos os dias eram iguais, uma vida diária de trabalho, sem saber para o que eu vivia, sempre voltando para uma casa escura e vazia. Quando está quase desmaiando de cansaço, hoje eu não vivo mais assim. Então vemos Hotel Sigrel, 20 milhões por uma noite na suíte. E assim vemos um belo jantar que estava sendo preparado para ele, e uma maleta cheia de money. O dinheiro que geralmente precisaria de décadas para conseguir, eu ganhei em 4 dias. Que excitante! Uma conta com 500
580 milhões, com mais 300 milhões. Isso que é vida. Nesse ritmo, até ser um aposentado é possível. Então alguém vai se aproximando, dizendo que era o serviço de quarto que ele tinha pedido, e mostrou o seu novo prato, e ele observava. Então vemos essa suculência, bife coreano, especial A++, feito por um chefe Michelin de 3 estrelas. Então ele põe o garfo lá e logo leva até a sua boca. E quando entra lá, e assim ele sente algo de errado. E a mulher começa a perguntar como é que estava e se estava do seu agrado. Então começa a se ativar algo nele. Então ele ativa o seu lado babão e logo diz que estava delicioso. Então ela vendo, ficava sem entender nada. Então ela tira a peruca e começa a falar que ele era muito imprudente e se ele não estava nem um pouco nervoso. Então no pensamento dela, ela ficava em dúvida por que ele não estava surpreso. Então ela pergunta se ele era mesmo um participante e como é que ele poderia estar tão descuidado desse jeito. Eu sabia desde o começo. E ela em dúvida. Você esteve me seguindo desde o terreno de construção, certo? E você também. Então ele vê, entenda. Então você deixou que a gente te seguisse, apesar de saber de tudo? Interessante. Não sei por que me seguiram, mas não pareciam ser perigosos. E de qualquer forma, eu precisava de alguém para perguntar sobre as missões. Sabe, eu tenho muitas perguntas. Está tentando extrair informações de mim? Bem, mais ou menos isso. Certo. Também tenho algo para te perguntar. E assim, o tempo começa a passar. Então, como entrou nas missões? Assim como vocês, eu participei depois de receber um dispositivo. Também fiz uma missão de teste. Então, por quê? Não tem nenhum dispositivo no seu pulso? Existe alguma regra que diz que o dispositivo precisa estar no meu pulso? Não tem motivos para contar sobre meus óculos. Então, outra surpresa, pergunta se estava no tornozelo. E se ele, por acaso, estava acostumado a usar tornozeleiras. Bem, dessa vez sou eu quem pergunta. Vocês sabem como remover um dispositivo? E eles ficam olhando para ele. Se pudesse colocar um preço na sua liberdade, quanto seria? O que está falando? 2 bilhões. Esse é o preço que colocaram para a liberdade. Até que pague 2 bilhões para aquelas pessoas. Esse dispositivo nunca irá sair. Aquelas pessoas... Está falando dos operadores? Sim. Aqueles desgraçados que criaram esse inferno são os verdadeiros governantes da Dark Web. Rumores dizem que estão mantendo dezenas de bilhões de dólares em fundos ilícitos com eles, nesse inferno que eles criaram. Os participantes lutam com as missões e jogos, caem em dívidas com bilhetes de empréstimos e quando vão à falência, eventualmente são levados para algum lugar. E até agora ninguém foi capaz de voltar. Por que está contando tudo isso? Já que eu tenho que descobrir que tipo de pessoa você é, a liberdade é importante para você ou o dinheiro? Que pergunta óbvia. Eu posso só comprar minha liberdade depois de fazer 10 bilhões? Então parece que dinheiro é mais importante para você, hein? Está confiante que pode vencer em qualquer missão? Nesse caso, por que não jogamos um jogo simples? Então, o sistema notifica. P002 está solicitando um jogo privado aleatório. Deseja aceitar? Isso é algum tipo de teste? Já que não sou do tipo que nega uma partida, então ele aceita. O óculos logo ativa. Por favor, confirme as informações do seu oponente. É uma das funções dos meus óculos? Espera, é um pouco... Que merda é essa? O quê? Tem algo de errado? Então o sistema mostra posição número 3, Go Omo, recorde pessoal, 14 vitórias e 1 derrota. E mostra as posses dele. Posses 4,8 bilhões, 3,6 milhões de dólares. Então notifica, a partida está começando. Não pode desistir no meio do caminho. Não posso? O que há de errado com esse cara? Que tipo de jogo será? Estou ficando ansioso. Depois que começa, não pode mais parar? Espera, tarde demais. A roleta já está girando. E assim a roleta começa a girar. E o jogo escolhido foi o dados duplos. O jogador com a maior pontuação nos dados ganha. Então mostra 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e 6 pontos. Número maior. Se os números não forem iguais, será pontuado o número maior. 1 ponto, 4 pontos, 9 pontos, 16 pontos, 25 pontos e 36 pontos. 2 par. Se os números são iguais, são multiplicados e pontuados. No entanto, se sair 1 mais 6, você irá ganhar automaticamente. Caramba, hein? Então mostra as fichas na maleta. E a mulher começa a dizer que cada ficha valia 10 milhões de won. E ela diz que baseado nas posses dos dois lados, cada um começa com 88 fichas. É ótimo que esse jogo seja tão simples. O dado branco é jogado e revelado simultaneamente, enquanto o dado preto pode ser revelado ao erguer o copo depois de apostar. Não é um jogo de sorte? É verdade, mas considerando o quanto está calmo, está confiante na sua sorte? E ele sorri. Como eu poderia? E assim mostra como ele verdadeiro está por dentro. Veja por si mesmo. Minha vida é a epítome de azar. Nunca acertei uma questão
concentração rolando o lápis e também nunca acertei os números da roleta, nunca tive sorte na vida, mas de alguma forma consegui toda essa fortuna. Espera só um segundo, eu fiz 880 milhões em 3 dias. Se é o meu eu atual, então, está pronto? Talvez eu consiga transformar essa crise em oportunidade. Então ele bate. Vamos lá! E assim ele joga o dado. E o dado cai no 1. E ele já fica com essa cara. E o número dele? Merda, peguei o número baixo. Então vemos que saiu o número 2. 2? Ainda não acabou. Vai depender do segundo dado no copo. Vou apostar 100 milhões. Ele está apostando 100 milhões com esses pontos? Ainda por cima, na primeira rodada. Se desistir do jogo, irá perder todas as suas posses. Não tem pra onde fugir. 100 milhões eu aceito. Então ela logo disse que iria revelar o segundo dado. O segundo dado do jogador 1 é... E assim eles observam. 3. Um número maior. Por conta de 2 e 3 não serem iguais, ele leva 3 pontos na primeira rodada. É mais baixo do que pensei. Posso ganhar desde que consiga 4, 5 ou 6. Segundo dado do jogador 2 é... outro 1. E assim, ele faz essa cara de preocupado. Jogador número 2 perdeu menos 100 milhões de won. Incrível pensar que ia conseguir um par na primeira rodada. Se fosse um jogo de dados normal, não seria uma jogada muito boa? Então o seu modo Psycho Pass é ativado. Já que eu me livrei do meu azar na primeira rodada, as coisas vão ser diferentes agora. No entanto, perdeu. Ele continuou perdendo. Perdeu. E as mãos dele estavam trêmula de tanto perder dinheiro. E assim vemos que 500 milhões foi evaporado e ele apenas chora. E a alma dele começa a sair do corpo. E ela disse que iria começar a última rodada. Por favor, jogue o primeiro dado. E assim jogado e cai no número 5. Jogador 1 tirou o número 1. Jogador 2 tirou o número 6. Finalmente consegui. Então o outro disse: aposto tudo. Vou te dar uma chance. Se ganhar, pode ficar com tudo. O quê? Ele está louco? Ou ele está confiante que vai conseguir o número 6? Eu já chequei, mas não tinha nenhum problema com os dados e os copos. É impossível manipular isso. Então, ele aceita. Ela disse que iria revelar o segundo dado. Se eu soubesse que tipo de pessoa ele era, nunca teria aceitado o jogo. Uma cobra branca que engole a sorte. Ele era um apostador lendário, enquanto eu era só sua presa. Segundo dado do jogador 1, tirou o número 6. 1 mais 6, vitória automática. Toda a fortuna desapareceu. E assim vemos que ele perdeu 880 milhões de wons. Isso foi divertido. Vamos nos ver de novo. Se achar algo mais importante do que dinheiro, venha me encontrar. E assim ele joga a carta. E então vemos. Dia seguinte, jantar. Chegamos até um outro local e toda essa galera estava reunida. Já faz um tempo desde que tivemos um encontro, então não sejam tímidos. Vamos fazer isso com animação. E assim todos brindam. Então o camarada logo nota, pois o nosso prota estava com essa cara assustadora. Que raios! Ele está com essa cara desde que chegou no trabalho pela manhã e continua agindo assim até no jantar da empresa, hein? Não sei o que aconteceu, mas estou morto se mexer com ele. Você, qual o seu nome? É um jantar da empresa, mas não parece muito bem. Tem algum problema no trabalho? Então vemos, presidente Baek The Hawkman, e o nosso prota fica observando ele, e volta a beber como se não tivesse acontecido nada. Então o outro fica mais doido ainda. Filho da mãe, esse merda, tá na frente do presidente, agora ele nem consegue mais vê-lo. Presidente, não é isso, aquele amigo na verdade... Então ele impede, não, tá tudo bem, deve ser difícil pra ele falar aqui. Por que não vamos ali fora um instante? E assim ele toca no ombro, e logo ele deixa a bebida, e quando ele se retira, o pessoal diz que ele estava estranho. E eles começam a dizer que o presidente estava bebendo e parecia que eles teriam que ir embora mais cedo hoje. Então a outra, sorrindo, diz que ouviu que tinha algo de errado com o investimento do Sr. Ryuk, que era o nosso prota, e zoou a expressão dele de hoje. Então vemos a gasosa meio apaixonadinha dele, dizendo que ia ficar tudo certo e que o presidente ainda não estava bêbado. Então a outra corta, dizendo que ele é uma pessoa legal quando está bebendo. E a outra diz, porque ele sempre sorri, o seu apelido é Buda Sorridente. E assim vemos ele, ei, seu desgraçado idiota, como um mero funcionário não deveria saber o seu lugar? Pare de estragar o jantar e vá embora se divertir um pouco, certo? Não sei que merda deu errado com a sua geração. Como pode não ter nenhuma ambição ou sensibilidade? A razão porque não poderá ser nada além de um cidadão mesquinho é porque você só ganha 30 bilhões de won, 22 mil dólares por ano, enquanto fica obsessivo com essa besteira de vida profissional balanceada, seu idiota, um filho da mãe como você.
pode ser trocado a qualquer hora. Meus 880 milhões de won é difícil ganhar, mesmo que eu trabalhe por décadas. Tento trabalhar minha vida toda pra esse desgraçado, como escravo só pra fazer aquele dinheiro de novo. E assim ele leva um tapa na cara. Não está me ouvindo? Te dou 100 mil won pra cada vez que te bater. Então só seja agradecido por essa educação mental, está bem? Eu ia quebrar o braço dele se ele me batesse mais uma vez. Mas, então o sistema notifica, nova missão, e ele vê. Eu mudei de ideia. E assim ele dá mais um tapa. E o outro babando, agradecia a ele. Muito obrigado. Então ele todo sorridente, logo fala: eu fui capaz de abrir meus olhos graças ao Senhor. Então isso que eles chamam de uma verdadeira lição, mesmo que seja só por um dia, desde que esse ser baixo tenha a honra de ficar ao seu lado e receber mais dos seus ensinamentos, presidente. Então ele toca todo feliz e o presidente fica sem entender. Olha só pra esse desgraçado fofo. Isso é o espírito. Então, vamos voltar pro meu lugar e me dê uma bebida. Em troca, nós vamos todo o caminho hoje, certo? Sim, claro. Então finalmente mostra o que era pro nosso prota fazer. Por favor, sequestre o presidente. Recompensa 400%. E assim o nosso prota fica Psycho Pass mais uma vez. Vamos até o fim. E assim ele começa a levar a sua fonte de din-din. E acabou, galerinha. E esse foi mais um Manhwa trazido aqui para vocês assistirem. Então, galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Fui!